Eu passei correndo, porque pode ficar aqui me mostrando. Muito obrigada, Então, para dar sequência à nossa mesa. Vou chamar a arquiteta Mariana Sodré, arquiteta urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, doutoranda pela Universidade Federal da Bahia, que é do nosso programa de pós-graduação, possui especialização em iluminação pela IPOG, atualmente é professora da Universidade Federal da Bahia e do Estado, coordena o curso de Arquitetura e Urbanismo da Estácio e possui escritório próprio desde 2016. Seja bem-vindo. Bom dia de novo, gente. Então, o título da minha pesquisa, ela já mudou, assim como a de Lu, né? Acho que isso faz parte do processo aqui no doutorado. Está a arquitetura destinada ao controle social, né? Dentro desse contexto, eu estou estudando basicamente a relação entre hospitais e prisões, e mais especificamente hospitais e prisões de Salvador, construídos no século XIX. Essa pesquisa, ela se dá a partir da minha pesquisa do mestrado, quando, a partir da leitura dos textos escritos pelos médicos no século XIX, eu percebi que havia uma relação entre a preocupação dos médicos ali no século XIX, de como os hospitais seriam construídos e também as prisões, né? Tanto os hospitais quanto as prisões são locais de aglomeração, né? E havia, dentro desse contexto que o Lu falou, do higienismo, uma preocupação com relação a esses espaços de aglomeração e como esses espaços deveriam ser higiênicos para reduzir a proliferação de doenças nesses espaços. Então, a partir da percepção de uma similaridade, né, no discurso entre hospitais e prisões, eu desenvolvi a hipótese de que existia uma relação intrínseca entre a arquitetura de prisões e hospitais, refletida nos princípios espaciais que priorizavam o controle, e aí por isso a noção de controle social, né? E aí não só o controle, né, mas também a vigilância e a funcionalidade desses espaços, que poderiam influenciar diretamente tanto o comportamento dos indivíduos, mas também a eficácia da operação. E aí a eficácia passa também pela não contaminação, né? Pelo fato da aglomeração não gerar mais contaminação nem no hospital, nem nas prisões. Então, o aspecto histórico, né, é que historicamente tanto as prisões quanto os hospitais elas surgem como respostas a demandas, né, da nossa sociedade. Então, no caso dos hospitais, o perigo com relação à proliferação de doenças, né, e a contenção de doenças no espaço urbano, né? Então, no primeiro momento, o hospital ele surge no contexto de retirar as pessoas da sociedade e manter ali dentro desse espaço como uma espera para a morte, algo do tipo. E à medida que o tempo vai passando e que as relações das ciências médicas vai se desenvolvendo, o hospital vai se especializando no sentido de reduzir esse contexto da morte, da doença, mas também ali no século XIX, uma preocupação e um entendimento dos médicos de que essa estrutura arquitetônica seria capaz de ajudar no processo de cura, né? Hoje a gente sabe que não necessariamente, né, a arquitetura do hospital ela vai influenciar diretamente no processo de cura, mas já há alguns estudos de que a arquitetura do hospital, o debate de humanização, de circulação do vento e tudo mais, isso propicia, sim, um conforto, um bem-estar que pode se refletir no tratamento das pessoas, mas não necessariamente uma forma direta, como era vestido no século XIX. Já as penitenciárias, elas surgem dentro do contexto da reforma prisional
do século XIX na Europa, né? E surge num contexto de manutenção do status quo com relação à transição, né, do regime social e a defesa dos bens da burguesia, das pessoas mais abastadas. No caso de Salvador e do Brasil, mais especificamente do Brasil, é muito complicado, né, a gente refletir a história da Europa para cá, né? Porque a gente estava num contexto pós-abolição da escravatura e um outro contexto de dinâmica social. Então, não necessariamente um perigo com relação ao roubo, ao furto, né? Mas como um lugar para deter os indesejados da cidade. E é por isso a preocupação de um estudo social que verse sobre isso, porque a gente tem alguns relatos de pesquisadores trazendo que, para o mesmo indivíduo, foi procurado na cidade de Salvador o local para ele no asilo, no manicômio, no presídio e no hospital. Então, isso denota para a gente que não era necessariamente uma necessidade nem de curar o paciente, nem necessariamente de deter, né? Mas só de retirar essa pessoa da sociedade. Então, a gente tem alguns princípios com relação ao desenho, isso na análise internacional, né? E aí acho que é importante citar que tanto o debate da reforma prisional quanto o debate higienista passa por uma influência muito grande da Europa, né? Sobretudo a França, com relação ao debate do higienismo, da arquitetura hospitalar, e o debate inglês com relação à arquitetura e a sua funcionalidade com Jeremy Bentham, que vai pensar, a partir do funcionalismo, a noção da penitenciária e de como ela deveria ser estruturada para isso. Então, a gente tem aí alguns princípios relacionados com o desenho, né? E aí o desenho no sentido mais geral, que versa também sobre o funcionamento, sobre a arquitetura, sobre a espacialidade dessas instituições. Então, primeiro, a relação de controle e segurança, que é, né, a questão de conter o indivíduo num espaço específico, a segurança com relação à proliferação das doenças, e esse cuidado da não disseminação da doença para o externo, né? Então, a noção de que esse espaço deveria ser fechado e conter as pessoas para que a contaminação não extrapolasse os muros dessas edificações. A gente tem as questões de vigilância, né? Então, a disposição espacial de ambas as instituições, a partir de uma noção que vem do panóptico, que eu vou falar mais na frente, mas de a necessidade de controlar, de observar cotidianamente, então, tanto as pessoas que estavam presas na prisão, mas também as pessoas que estavam internadas nos hospitais, né? Então, a necessidade da visualização, por exemplo, com relação às enfermarias, né? Então, a pessoa que está no leito precisa ser cotidianamente, de modo intermitente, observada pela enfermeira, né? Pela pessoa que está no posto de enfermagem. Então, a questão de vigilância é um elemento central, tanto na distribuição espacial interna com relação às enfermarias, mas também na disposição das edificações entre elas. E, por fim, a funcionalidade, né? Garantir a eficácia operacional, e aí isso se refletia também na arquitetura. Então, a disposição dos quartos, a localização da enfermaria, a relação dos pontos de observação com relação às penitenciárias, a disposição das celas. Então, tudo isso impactava no funcionamento da instituição. Então, no caso da prisão, né, a arquitetura penitenciária, ela se torna em um campo da arquitetura que vai se dedicar especialmente à distribuição espacial da arquitetura, e a distribuição espacial da arquitetura, ela se dá dentro da reforma prisional, né, do debate em torno das prisões, a partir do panóptico, que foi uma estrutura pensada por Jeremy Bentham, que é um filósofo é, inglês, para que existisse um ponto de observação central com relação às prisões e as celas ficassem no entorno, todas voltadas para esse ponto de observação central.
Então, a gente teria esse aqui como ponto de observação central e as células dispostas de forma circular em torno desse ponto de observação. A luminosidade, ela viria desse ponto daqui, gerando um contexto de luz e sombra, onde a pessoa que está no posto de observação central, a gente o funcionalismo inglês pensa inclusive isso, né? A redução do custo. Então, poderia ter uma pessoa só 8 pavimentos de penitenciária, e pelo fato da relação de luz e sombra, quem está na cela não consegue perceber quem está no posto de observação central. Então, a pessoa podia estar em qualquer pavimento, mas o detento que estivesse no andar oposto, ele teria sempre a sensação de que ele está sendo observado e de que tem uma pessoa ali olhando para ele o tempo inteiro. Então, a arquitetura penitenciária, ela parte, né, dessa análise, mas não necessariamente isso quer dizer que todas as prisões que passam pela noção do panóptico, elas vão ser desse jeito, elas vão ser circulares. Mas a principal proposta é essa, e vários desdobramentos da arquitetura que a gente tem, inclusive da arquitetura hospitalar, porque foi verificado já na documentação que médicos citavam o panóptico como a referência de como as enfermarias deveriam ser, partem desse princípio de controle e vigilância. Então, a gente tem, assim como o Lu trouxe, né, a evolução da tipologia hospitalar, a gente também tem uma evolução da tipologia prisional, que parte sempre dessa relação de controle, né? Então, antes, né, na verdade, era muito relacionado com esse tipo de padrão aqui, né? Então, um padrão retangular, onde as pessoas eram depositadas, e depois do processo da reforma prisional vem a noção de controle e de vigilância. Então, o pátio é o primeiro elemento a ser introduzido na arquitetura, né? Então, a gente começa a ter aí pátios centrais, uma arquitetura em U, justamente para propiciar a visualização, né? A partir dos postos de observação, e a gente tem uma arquitetura mais literal que reproduziu exatamente o que Jeremy Bentham pensou. E aqui em Salvador, inclusive, a gente tem um pavilhão da Lemos de Brito que reproduz essa tipologia literal, né, de Jeremy Bentham. Inclusive, foi projetada por Jorge Rebouças, e ele, pouco antes de morrer, foi indagado, né, sobre se tinha algum projeto dele que ele se arrependia de ter feito. E aí ele falou que ele se arrependia de ter feito o projeto do Pavilhão 4 da Lemos de Brito, porque ele reproduziu o panóptico, inclusive com o pavilhão, com a inspeção central no meio da penitenciária, né? E a inspeção central foi demolida, então a gente só tem hoje a estrutura circular, mas foi um projeto que ele se arrependeu, justamente porque ele reproduz na carne a arquitetura prisional e todas as complexidades e problemas que estão envolvidos com essa proposta projetual. Com relação à arquitetura hospitalar, ou arquitetura voltada para a saúde, o professor Antônio Pedro, né, tem uma publicação que ele traz que o espaço, né, hospitalar, ele reflete a história das ciências, né, e o processo de desenvolvimento da ciência. Então, olhar para essa arquitetura e para a transformação dessa arquitetura denota para a gente o conhecimento técnico e científico do momento, né? E aí, obviamente, a gente não pode ser anacrônico, né? Então, olhar para essa história dos hospitais e das prisões a partir do nosso olhar contemporâneo, né? Trazendo aí os questionamentos e tudo mais. Mas é importante, né? Compreender qual era a limitação daquele tempo e qual era a necessidade do olhar, né? Então, por isso que eu trouxe esse contexto mais histórico, mas é importante sim que a gente olhe para essas edificações e tente compreender quais são as similaridades entre elas, as divergências, e entender também questões problemáticas e que possam ser corrigidas na contemporaneidade, né? Então, a gente tem a questão da tipologia, que o Lu já trouxe, né? Então, eu não vou me ater muito a isso, mas a tipologia pavilionar,
que essa tipologia que está colocada aqui, ela é uma tipologia que surge aí no século XIX para dar resposta justamente às questões de higiene, salubridade, e que está muito pautada nessa questão do controle, né? Então, as enfermarias, a disposição dos pavilhões, partem desse pressuposto de que era necessário ter um local central para observação, né? Então, inclusive, essa estrutura aqui, né, que com o pavilhão com posto de inspeção central, denota para a gente essa necessidade, né, de que no momento de banho de sol, no momento de integração dos pacientes, os pacientes estariam nesse contexto de observação constante a partir de cada um dos pavilhões que estão no entorno. Então, a gente tem aí a influência, né, do comportamento no século XIX, então a arquitetura dessas instituições impacta diretamente o comportamento dos indivíduos, a sensação de observação e nós temos alguns autores, né, como, por exemplo, Goffman, que vai falar que a estrutura espacial da arquitetura ela vai impor um comportamento muito específico para o detento no século XIX. Então, o detento que antes poderia se organizar em torno de se rebelar ou organizar algumas coisas com relação à própria existência dele dentro daquele espaço, como, por exemplo, negociações em torno de comida, em torno de em quanto tempo eles sairiam daquele espaço. Essa dinâmica interna ela se altera a partir do momento que o espaço ele está voltado para o controle. Então, a organização espacial impactando na organização das pessoas mesmo, né? Então, elas deixam de se reunir, de se organizar internamente, tanto no espaço das penitenciárias quanto no espaço dos hospitais, porque elas estavam o tempo inteiro ali com essa sensação de controle e de vigilância, né? Então, no caso das prisões, a gente tem isso mais relatado, né, de maneira mais esmiuçada, sobretudo com o trabalho de Goffman. E nos hospitais, a gente tem uma relação muito mais de redução das contaminações, né? E aí a gente também tem registros históricos de que as contaminações no ambiente interno dos hospitais reduziram a partir de que esses elementos de controle, de vigilância, de ventilação, de ensolejamento foram aprofundados, né? Então, a gente tem aí questões, né, questionáveis do ponto de vista social e algumas questões relevantes do ponto de vista da higiene, da salubridade, da não contaminação. Propõe que a gente desenvolva estudos comparativos, então a ideia é, a partir da análise de textos históricos, né? E aí e que está lá dentro, né, de um arquivo público e tudo mais, mas não está amplamente divulgado. Então, a ideia é trazer uma análise mais esmiuçada desse relatório e, a partir desse relatório, analisar a estrutura de uma penitenciária construída no século XIX aqui em Salvador. E, a partir das teses dos médicos publicadas na Faculdade de Medicina, também no século XIX, analisar a estrutura de um hospital de isolamento construído aqui em Salvador também. E depois fazer uma análise comparativa entre as duas instituições para compreender as similaridades e as divergências e também a relação com a Europa, né? Porque a maioria dos médicos e também nos relatórios que a gente encontrou há uma influência direta do debate europeu, né? Mas tentar trazer isso para a realidade de Salvador e entender até que ponto essa influência europeia favoreceu o processo ou, de algum jeito, acabou atrapalhando, né, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, porque era uma outra realidade, era um outro contexto histórico, político e social. Então, a ideia é fazer essa revisão na literatura, agora, né, que a pesquisa já está mais desenvolvida, fazer uma leitura e uma análise a partir das fontes primárias. Então, o trabalho está sendo muito focado nas fontes primárias, nos textos escritos pelos médicos e pelas autoridades. É isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Marlene.
Tá, agora.